Olá, amigos! Hoje trazemos o Wagner Araújo do Fé e Caridade com o tema Não Vim Destruir a Lei. Que Jesus possa nos abençoar todos os lares aqui representados e que possamos, junto com a espiritualidade, ouvir com bastante atenção a palestra de hoje, que será muito importante para as nossas reflexões. Que Deus nos abençoe, que assim seja. Muito bem, meus amigos, muita paz a todos, que Jesus nos abençoe neste momento, nesse trabalho, peço a ajuda dos benfeitores espirituais, a direção da casa, essa casa amiga SEAC de Matias Barbosa, e a todos os trabalhadores envolvidos nessas atividades de agora. Que a Tua paz, Senhor Jesus, nos envolva, nos ilumine, e a todos que se ligam a nós nesse momento. Desde já, igualmente, Senhor, gratidão por tudo. Envolva a todos. Vem que eu te farei um pescador de homens, se perseverares serás servas, pedra, e onde a agonia do vazio pedra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já presentes tuas chagas, e o diabo e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha atemorizada, valendo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão o céu. Um novo século já está começando, planeta Terra se modificando, mas o homem ainda não compreendeu o motivo por que ele nasceu. Dominal da tecnologia
missão para tornar o nosso mundo feliz. De que adianta o avanço da ciência se só usamos nossa inteligência para enriquecer, ferir e conquistar, e pela força outro dominar? Quando partir para o outro lado, nada levamos nesta grande viagem, somente o bem que houvermos praticado será contado em nossa bagagem. Cristo alerta, é a hora da verdade, já vai partir o trem da eternidade, e o próprio Mestre Jesus é o condutor. O último aviso, quem ficar de fora, o próximo trem ainda demora, terá passagem só quem tiver amor. Terá passagem só quem tiver amor. Que assim seja, meus amigos. Muita paz e luz. Muito bem. Nos dedicaremos agora a esses instantes a conversar em torno da doutrina espírita, para que a gente possa sair mais iluminados com a palavra de Jesus sobre a ótica da visão espírita. Muito bem, deixando um pouquinho a música de lado, o violão querido do meu coração, vamos estudar um pouco, meus amigos. Quero começar com uma leitura, se me permitem, por gentileza, da passagem no livro de São Mateus, nosso querido apóstolo. Muito bem. E disse Jesus: não pensei que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Porque eu vos digo em verdade, que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja cumprido perfeitamente. Até um único J e um só ponto. Está em Mateus, no capítulo 5, no versículo 17 e 18. 17 a 18. Muito bem, meus amigos. Assim como na época do Cristo, Jesus trouxe o Evangelho, a Boa Nova. E é claro e evidente que encontrou resistência. Mas essa resistência ainda está bem visível, bem palpável nos nossos corações, quando se trata do Evangelho, quando se trata da Boa Nova. Pensa bem, nós vivemos num país cuja maioria declarada é o quê? Cristão. Cristã. Então você imagina, não importa se é católico, não importa se é espiritualista, não importa se é evangélico, dentre o segmento evangélico, se estende N denominações de evangélicos. Dentro das doutrinas, das religiões espiritualistas, se encontram N denominações. Dentro do catolicismo em si, se encontram algumas diferenças de catolicismo, embora muitos não saibam. Existe igreja católica que não se submete às ordens de Roma, né? Então, veja bem, ainda há resistência no tocante à Boa Nova. Por quê?
Tratado da Convenção que hoje nós seguimos zerou a partir do nascimento do Cristo a contagem do tempo entre antes e depois do Cristo. Nós temos que pensar bem. Veja bem, meus amigos, é muito importante a gente pensar nisso. Se você tem a maior parte da população cristã há 2000 anos, uma parte da população, me perdoe, eu não posso dizer porque o cristianismo é a maior religião do planeta, mas vamos pegar aqui o mais regional, o nosso país, o nosso Brasil. Se nós temos uma população cristã em sua maior parte, independente da sua denominação religiosa, ela tem como base os ensinamentos do Cristo. Não só os ensinamentos do Cristo, mas isso se estende ainda aos exemplos do contexto antes do Cristo, os precursores antes do Cristo, a turma que vem desde do ensinamento de Moisés, desde os 10 mandamentos. Nós temos ainda hoje cristãos que se baseiam nos 10 mandamentos. Veja bem, nos 10 mandamentos. Aí Jesus vem em seguinte, não penseis que vim destruir a lei, mas dar-lhes cumprimento. Olha que legal. E você conhece a famosa passagem do Cristo, a famosa mensagem do Cristo quando ele foi provocado. Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Beleza. Então, a partir daí, Jesus reformulou, sintetizou os 10 mandamentos. Mas muitas pessoas se apegam aos 10 mandamentos, porque precisam detalhar o que eles precisam fazer para não cair em equívocos. Certo? Você sabe o que é amar a Deus sobre todas as coisas? Você sabe o que é amar ao próximo como a ti mesmo? A gente ainda está batendo cabeça. E a gente discute o que é isso, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí está toda a lei e todos os profetas. A síntese dos 10 mandamentos. A síntese da primeira lei divina que Deus legou através do nosso querido Moisés. Muito bem. E a partir daí veio todos os outros missionários até a chegada do Cristo, preparando um terreno, preparando os corações. Assim também fez Jesus, quando não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Ou seja, cumprimento não no sentido, mas continuidade. Não só ali, acabou Jesus, cerrou, não tem mais o que fazer. Muito bem. Só que não para por aí. Quando Jesus partiu na despedida com os nossos queridos apóstolos, discípulos, Jesus, pessoal, é o seguinte, estou partindo, porém, olha, vos enviarei o Espírito Consolador, donde permanecerá até a eternidade, o Espírito Consolador. Mas e aí? Que Espírito Consolador é esse? Quando ele chega? Antes de Jesus nascer, vou botar assim, antes de Jesus encarnar, existia essa profecia de que haveria um Messias. No entanto, milhares de vidas foram ceifadas para que se evitasse o cumprimento dessa profecia. Muito bem. O que se está esperando para a chegada dessa promessa do Cristo? No entanto, não foi possível impedir o cumprimento dessa profecia. Jesus veio, ligou para nós a boa nova. O que está nos planos divinos não fica de forma alguma sem se cumprir. Ora, a programação divina é perfeita. E aí Jesus veio, levou para nós esse ensinamento,
seu tempo, os nossos queridos encarnados da época, alguns que já vinham já no seu processo evolutivo, amadurecendo o coração, captaram a mensagem de Cristo logo de pronto, independente da região onde moravam, da região onde habitavam. Havia muitas divisões naquele período, povo contra povo, muito. Então, Jesus veio, mas veio para tocar a todos, a toda a humanidade. Não deu preferência de nação, não deu preferência de partido, não deu preferência de classe social, não deu preferência de nível intelectual, não deu preferência de religião, absolutamente nada. Jesus veio espalhar a boa nova, ou seja, é realmente Deus sobre todas as coisas, o Filho, o enviado, a voz de Deus para nós. Então, desde aquela época, Jesus vem legando para nós esses ensinamentos repetidamente. Embora Jesus não esteja carnalmente conosco, Jesus está conosco fisicamente. É óbvio que é fisicamente. Por quê? O princípio inteligente se manifesta através da matéria. E hoje a ciência tem para nós matéria em estados que a gente não pode alcançar. A gente não pode ver, não pode tocar, só perceber o efeito. Correto? Então a gente ainda está entrando na era quântica, eu digo na questão da ciência. Ok? A gente ainda vai chegar lá nesse aspecto. Então a ciência está avançando, a gente está na era da física quântica e muita gente está atrasadíssima. Porque ainda está preocupado com outras coisas, ainda está atrasado na tarefa que o Cristo deu para a gente, que é amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Simples assim, é sintético, está sintetizado. Porém, a gente precisa entender, começar a entender, ou já passou da época, eu digo nós, os atrasados, né? Os trabalhadores da última hora. É perfeito a vida, a cronologia dos ensinamentos do Cristo para nós. Muito bem. Então nós, trabalhadores da última hora, temos o dever de aprender o quanto antes, porque trabalhar não é só empregar no tempo que lhe foi dado alguma atividade, mas é empregar conhecimento também. É trabalhoso, dá trabalho. Senta na cadeira para estudar, senta na cadeira para fazer conta. É trabalhoso, isso é trabalho. Isso é trabalho para si, para o próprio crescimento, para o próprio desenvolvimento. A ideia de trabalho não é só produzir riqueza material, mas produzir também riqueza intelectual e moral. E a gente vai seguir. Muito bem. O ponto que eu quero chegar agora, eu vou compartilhar também mais uma leitura que eu acho muito importante, meus amigos. Demais. Essa mensagem está no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Doa a quem doer. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, a gente está cheio, nós estamos cheios, nós estamos cheios de preconceitos. Não é culpa sua, não é culpa minha, não é culpa dos nossos pais, mas isso é fruto ainda do processo evolutivo que é moroso, ou seja, lento. O nosso progresso moral é muito lento, muito lento. Tudo à nossa volta nos chama a atenção, nos fixa a ideia de que a vida é nascer, crescer, até mesmo o estudo, a produção de estudo, o desenvolvimento de intelectual para produzir riqueza material, né? E isso é muito forte, tanto é forte que você pode observar, meus caros irmãos, que o progresso intelectual está anos-luz na frente do progresso moral. Você vê sociedades aí extremamente avançadas que ainda estão engatinhando
engatinhando na questão moral, na questão do sentimento fraterno. Na Boa Nova, por exemplo, ama a Deus sobre todas as coisas e seu próximo como a ti mesmo. Na questão do faça ao outro o que gostaria que vos fizessem. Só esse ensinamento aí já deveria botar a gente num grau, opa, vamos investir nisso daqui. Vamos investir, vamos trabalhar a nossa sociedade dentro desse princípio. Faça ao outro o que gostaria que vos fizesse. Né? Imagina só. Como não seria mais agradável viver? Como não seria mais leve, mais branda as provas da vida? Como a gente não nos tornaríamos mais fraternos? Mas a gente ainda não está de lado. Está de lado esse ensinamento. A cada qual será julgado conforme as suas obras, não na produção de riquezas materiais, mas na produção de autoconhecimento, na produção de riqueza moral. Claro que a intelectual não pode ficar atrasada também, mas essa já é natural. Essa é natural. Hoje, com a facilidade da tecnologia, que é decorrência, que é consequência do intelecto, do avanço do intelecto, a gente tem acesso a muitos ensinos. Por exemplo, uma criança que já, se você direcionar os conteúdos digitais da criança desde a infância, de conteúdos digitais educativos, você vai ter uma produtividade muito grande. Hoje você tem músicas, desenhos, programações infantis que são altamente produtivas, que ensina a ler, inclusive outros idiomas. Então você está aqui no Brasil, você tem a opção de escolher uma mídia que ensina a criança o inglês, o francês, o italiano, a língua que você quiser. Então você já trabalha a mente da criança, já começa a desenvolver o intelecto, beleza? Na criança ainda na fase infantil, já é possível identificar algumas características que é própria do espírito, que já vem com o espírito. Cada criança tem uma personalidade. Então já é possível identificar e trabalhar ou potencializar potencializar as inclinações que a criança, o bebê, você já consegue identificar isso no bebê, é mais difícil, né? Conforme vai crescendo, você já começa a identificar a personalidade da criança. Se ela é mais irritada, se ela é mais tranquila, se ela é mais ativa, se ela é menos ativa. Então já é possível já trabalhar isso, porque a criança vem com uma gama de limitações e de potencialidades. As limitações a gente trabalha de forma a ajudar. E a criança não tem ainda o domínio das emoções, dos sentimentos, já está crescendo, já está começando a compreender. Então, se você já trabalha isso desde criança, ora, você já vai ter o quê? Uma grande chance de ter sucesso na sua missão. Uma grande chance de ter sucesso na sua missão. Mas o que é isso? Visão. Visão de quê? Usar as ferramentas que a gente dispõe da tecnologia para poder auxiliar no desenvolvimento do nosso futuro, do futuro da humanidade. Porém, ainda assim a gente vê muita dificuldade. A gente vê adolescentes extremamente conturbados, com dificuldades de lidar com as emoções, com tudo aquilo que está acontecendo com a criança, tudo aquilo de novo que brota de sentimento, porque o espírito está ali tomando forma, está tomando a identidade, está tomando a rédea da sua própria independência, consciência de si mesmo. Né? Então a gente veio de uma criação, muitas das vezes, falha nesse sentido. Né? Mas não é culpa dos nossos pais. Não, de forma alguma. Nem culpa de ninguém. É parte do processo evolutivo da humanidade. A humanidade caminha a passo curto na questão moral, na questão intelectual. Já está mais adiantada.
crianças já sabem ler muito cedo. As crianças já desenvolvem, já têm uma cognição mais rápida desde a infância. Já fala mais cedo, porque já tem muito estímulo nos vídeos, né? À sua volta, nas músicas, no nosso comportamento em si. Muito bem. Veja bem, no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de verdade, conforme está assinado, traz a seguinte mensagem: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhantes estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Bom, Jesus falou que no futuro nos enviaria um Espírito Consolador. Está lá. Que futuro é esse? Não tem data. Bom, beleza. Sigamos até então. Porque ao tempo de Jesus também não foi aceito. No Oriente Médio mesmo, a gente tem uma gama de encarnados, de espíritos que não aceitam Jesus como Messias. No entanto, o calendário é até diferente. Né? Tá no direito? Tá. Vai fazer alguma diferença? Não sei. Porque o que importa? Importa é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Não importa a sua religião. Importa se tornar uma pessoa de bem. Não importa se é uma pessoa evoluir, progredir, desenvolver-se. Bom, continuando. Eu vos digo, em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como um som de trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao concerto divino, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam, e que no hino sagrado se estendam e vibrem de uma extremidade à outra do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que estás no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Bom, Jesus não instituiu religião alguma. Jesus deu um exemplo: fazei como eu fiz. Fazer como eu fiz. Isso é bom. Isso é bom. E fazer a vontade do Pai, que foi o que Jesus fez. Na hora da prova mais amarga, Jesus ajoelhou-se e conversou com o Pai. Pai, se for de sua vontade, afaste de mim esse cálice. E aí? Bom, a maior prova de fé foi ali, naquele momento, onde é relatado para nós no Evangelho que não houve resposta dos céus. Silêncio. Silêncio. Enfim, Jesus aceitou a sua prova. Seguiu em silêncio, pois a resposta foi o silêncio. Né? Muito bem. Logo, Jesus retorna e anda e caminha e orienta e dá continuidade nos trabalhos dos quais
estavam responsáveis os seus apóstolos, os discípulos e toda a turma envolvida nesse projeto do Cristo, todos ligados a Ele. Não só os discípulos, mas todos aqueles ligados aos discípulos, todos aqueles anônimos, há muitos anônimos que estão nesse projeto, que estavam nesse projeto na época, encarnado e desencarnado. Muito bem. É que essa turma não era nenhum santo, não era ninguém santo. Todas pessoas como nós, todos sofrendo e todos sobre as mesmas vicissitudes da carne. Todos, ninguém diferente, ninguém melhor. Mas o que diferenciou de cada um foi que a persistência e a vontade os levaram no ponto crucial, no ponto do despertar da consciência. Opa, não vemos mais com os olhos físicos as questões do Evangelho, mas sim vemos com os olhos da alma, do Espírito. Muito bem. Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós. Ora, se acha então que aí aonde você está, sentado no sofá, deitado na cama, deitado na mesa de jantar, comendo, vendo alguma coisa que você está fazendo, não tem ninguém do seu lado? Desencarnado, você não está vendo. Alguns sentem, outros não. Precisa ver? Não. Precisa ouvir? Não. Sentir? Também não. Vai fazer diferença? Não. Eles estão aí por ordem do Cristo. Direta do Cristo. Estamos juntos de vós, a quem amamos. Mesmo que não saibamos. Mesmo que nossas consciências estejam adormecidas, os nossos sentidos adormecidos, estão junto de nós, por ordem do Cristo. Eu vos enviarei o Espírito Consolador. Ora, meus amigos, se você não crê nisso, não tem problema, mas só vai retardar o seu avanço, só vai retardar o seu progresso. Muito bem, falando em progresso, eu quero trazer outra leitura muito bacana para nós, do Livro dos Espíritos, com relação ao progresso. Bom, estamos juntos de vós, mas não de forma desordenada. Claro que em 1857 foi publicada a primeira obra do Livro dos Espíritos. Me corrijam, meus amigos, se não foi 1857. Se eu estiver enganado, tá joia? Peço até perdão que eu estou puxando aqui de cabeça. Então vamos lá, tem mais de um século que Allan Kardec, compilou a obra dos Espíritos. Organizou, né? Para nós, facilitou a nossa vida, para podermos entender um pouco mais, avançar um pouco mais. Uma ferramenta extraordinária de iluminação do ser. Então você percebe que na obra dos Espíritos, a vida não cessa. Fechou o olhinho, acabou a vida orgânica, acabou tudo. Então quer dizer que você morre, a sua individualidade volta, se perde no espaço, na Terra? Não, de forma alguma. Ela continua, a vida continua. A vida continua. E é uma só. Mas as pessoas falam que tem... Não, é uma só. A sua vida é uma só. Ela só muda de forma, só muda de estado, né? É perfeitamente compreensível, porque ao longo da nossa vida física, ao longo da nossa vida encarnada, a partir do momento que a gente nasce nesse corpo, se desenvolve até a concepção da morte, que é a concepção da vida, a concepção da morte física,
perfeitamente. A gente vive várias fases da vida. Um exemplo mais comum, clichê, é roupa. Você troca de roupa todo dia. Quem tem condição. Mas tem gente que não tem condição de trocar de roupa. É uma verdade. Então a gente está chorando aí por muitas vidas que estão sendo ceifadas, mas há muita dor oculta à nossa volta. Muita dor oculta à nossa volta. Ampliar um pouquinho a visão, a gente vai conseguir ver. Se a gente sensibilizar um pouquinho mais, a gente vai conseguir ver quanta dor há à nossa volta. Quantas pessoas estão adormecidas, sofrendo, batendo cabeça. Por quê? Porque ainda estão à mercê da própria sorte. Ainda não foram tocados, ainda não despertaram. Mas não estão só. Tem ali um espírito guardião. Tem ali um anjo da guarda, sobre a ordem do Cristo. Não há uma só alma que esteja desamparada. Não há. Ah, mas Gandhi também está lá, os amigos espirituais junto dele. Ah, mas o assassino está lá. Tem um anjo da guarda lá, aguardando o momento, a hora, a brecha para poder conseguir, iluminar. Foi assim com Paulo. Paulo era um extremo executor da lei. E aí? Sob suas ordens, muitos morreram. E aí? Mas num dado momento, foi propício. Jesus pessoalmente chegou na dele. E aí? Estou aqui. O que vai fazer? Né? Eu acho que esse é um sonho de todo mundo, talvez. Mas não é igual para todo mundo esse processo. Ele se dá de forma diferente para cada um. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu grau intelectual para poder entender as mensagens divinas. Mas voltemos aqui. Kardec ajudou a gente nesse ponto. Ele perguntou aos espíritos na questão 785 do Livro dos Espíritos. Esse mesmo foi publicado em 1857. Qual o maior obstáculo ao progresso? Bom, ao que os espíritos responderam foi o seguinte: são o orgulho e o egoísmo. Orgulho e egoísmo. Orgulho e egoísmo. Preciso dizer mais alguma coisa? Isso todos entendemos. Embora talvez muitos não aceitem. Orgulho e egoísmo. Porque desses derivam todas as outras imperfeições. Né? Perfeito. Então a gente trabalha o quê? O orgulho e o quanto eu sou orgulhoso, o quanto eu sou egoísta. Ora. Bom, há uma explicação aqui. A pergunta, a resposta é grande. A resposta é grande. Mas eu vou uma explicação aqui. Orgulho e egoísmo, não tenho dúvida. Bom, há duas espécies de progresso que mutuamente se apoiam e, entretanto, não marcham juntos. O progresso intelectual e o progresso moral. Entre os povos civilizados, o primeiro recebe em nossos séculos todos os estímulos desejáveis e, por isso, atingiu um grau até hoje desconhecido. Seria necessário que o segundo estivesse no mesmo nível. Não obstante, se compararmos os costumes sociais de alguns séculos atrás com os de hoje, teremos de ser cegos para negar que houve progresso moral. De fato. Porque, pois, a marcha ascendente da moral deveria interromper-se mais que a da inteligência. Uma pergunta. O progresso moral deveria ser se avançar
mais rapidamente do que um intelectual? Bom, porque não haveria entre o século XIX e o 24º tanta diferença nesse terreno como entre o 14º e o 19º. Duvidar disso seria pretender que a humanidade tivesse atingido o apogeu da perfeição e que é absurdo, ou que ela não é moralmente perfectível, o que a experiência desmente. Jesus foi provocado com a questão, olha só que interessante, quando Jesus foi provocado, levaram até ele a mulher adúltera, estava na lei, apedrejar. E aí? Apedrejar. Apresentaram a mulher para ele. E Jesus, aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Porque não estava sendo justo. Porque só um, no caso, a mulher, estava sendo condenada. E o outro? Na grande maioria, ele é o homem condenando a mulher. E aí? Então, isso mudou. Mas a gente continua tacando pedra. Até que a voz da consciência martele. Olha, à medida com que julgueis, será julgado. À medida com que agir de violência com o outro, também lhe será permitido agir de violência. Mas à medida que ama, também será amado. Mas esse amor não se estende a quem está encarnado ou desencarnado. Bem como a influência dos espíritos inferiores, que não perdoam, que seguem, que perseguem. Certo? Muito bem, meus amigos. Jesus é o nosso divino amigo. Ao tempo dele, foi perseguido por trazer a boa nova, não foi aceito, ou foi aceito e depois desaceito por muitos, aqueles que aplaudiam Jesus e aqueles que logo mais o condenaram. Influência dos doutores da lei. A gente vê isso hoje, à nossa volta, nas nossas lideranças religiosas. A gente vê isso. É muito simples, meu amigo. Meus amigos, é muito simples dele. A forma como as pessoas falam de Jesus, como apresentam Jesus, né? É possível. À medida que você amadurece os sentidos, mergulha no Evangelho profundamente, no ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, à medida que a gente desenvolve na Boa Nova, no estudo do Cristo, fazer como Cristo, a gente vê claramente a diferença entre aqueles que professam da boca para fora e aqueles que vivem. Pois aqueles que vivem não precisam abrir a boca para falar. Já está escrito, já dá um testemunho na sua presença. Que Jesus nos conforte o coração, ilumine os nossos líderes religiosos, políticos, cada vez mais, para que assim a gente avança um pouquinho na senda do progresso moral, que o intelectual já está a perder de vista. A gente nem faz ideia ainda de quanta coisa boa, quantos avanços há no nosso planeta, porque a gente não tem acesso. Mas você pesquisa aí na internet, pesquisa aí, avanços da tecnologia. Nossa, é inimaginável. No Japão, só para compartilhar aqui, peço licença, no Japão já criou-se um projeto onde as edificações estão sob elementos eletromagnéticos. Não tem contato com o solo. Não tem contato com o solo. Por quê? O que é a necessidade? O que a necessidade leva o homem a elevar-se tanto a inteligência a ponto de se adaptar? Veja bem,
No Japão tem muito terremoto. Então por que lá tiveram essa ideia, desenvolveram isso? Olha, as políticas públicas de lá têm interesse em melhorar a qualidade de vida dos seus cidadãos. Então financia os projetos, financia a ciência. E aí está o resultado do investimento. Mas isso é para hoje? É para amanhã? Não. Isso é para daqui a pouco, 10 anos, 20 anos. As nossas crianças estão aí, certo? Vamos prepará-las o máximo que pudermos, moralmente, dando um exemplo claro, para que elas possam gozar intelectualmente deste mundo que está chegando aí. Quiçá nós, se for permitido, voltar para a gente poder desfrutar dessas maravilhas, para que o nosso avanço também não se dê só através da dor, porque crescer dói, né? Muito bem. Jesus nos abençoe. Eu vou encerrar com uma música para a gente pacificar o ambiente, que a gente possa ter um clima de paz. Quem tiver água sobre a mesa, quiser pedir aos amigos espirituais que fluidifiquem, agradeço muita atenção, agradeço a casa pelo espaço, parabéns aos trabalhadores, todos os trabalhadores da SEAC de Matias Barbosa. Conheço alguns. Beijo Amanda, beijo Edu, Iracema, Ritinha e tantos outros. Muita paz. Vem Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas me nos traz. Vem, amigo Nazaré, neste mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, do chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras. Criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer
Ao término desta palestra, nós agradecemos sempre primeiro a Deus, a Jesus, a espiritualidade e ao nosso querido companheiro Wagner Araújo, que fez essa exposição maravilhosa para nós. Pedimos que Jesus abençoe a todos os lares aqui representados, que vocês todos tenham uma boa semana e que não esqueçam, orem um pelos outros. Que assim seja.